Isaías capítulo 64, verso 8. Isaías escreve para a gente e ele fala assim, ó. Mas agora, Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, e todos nós, obra das Suas mãos. Vou ler de novo. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, Deus é o nosso Pai. Nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, e todos nós, obra das Suas mãos. Corre para mim agora, Jeremias capítulo 18, verso 1. Quando Jeremias escreve: a palavra que veio do Senhor a Jeremias dizendo: levanta-te e desça. Levanta e desce a casa do oleiro. Levanta-te e desce a casa do oleiro. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com uma obra sobre as rodas. O oleiro estava trabalhando. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem. Volta ao versículo 3. O 3, ele fala assim para nós, fazendo um favor. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a obra sobre as rodas. Ou seja, o oleiro estava trabalhando. E eu quero profetizar, Vitor, o oleiro está trabalhando. Eu quero profetizar, igreja, o oleiro está trabalhando. E o trabalhar do oleiro faz toda a diferença na nossa vida. Assentai-vos, porque Deus vai falar com você. Essa palavra foi pregada no culto da manhã. Então, nossos cultos eles estão online. Piracicaba já entrou na fase amarela. E quem sabe vem notícia boa por aí para nós, desde que nós não mudamos de fase nesse período de tempo que nós estamos vivendo. Mas, independente da fase, independente do momento, nós temos que estar sempre trabalhando e não desanimando. E esse texto ele vem bem a calhar, porque ele fala do trabalhar do oleiro em todo o tempo. Deus é o nosso Pai, é o Criador. Deus é o nosso Pai e é o nosso Criador. E esse Deus Pai, Deus Criador, Ele trabalha com o ser humano, obra das suas mãos. Ou seja, foi Deus quem nos criou, foi Deus quem nos fez, e somos obras das suas mãos. E quando nós, obras das mãos de Deus, permitimos o trabalhar de Deus na nossa vida, vai ficar mais fácil. Não vai ficar tão difícil quando nós permitimos que Deus trabalhe em nossa vida. E em uma casa, você tem vários tipos de vaso. Você tem um vaso de honra e você tem um vaso, vou pegar um vaso aqui, não é esse o caso, tá? Mas é um vaso de desonra. Você tem vaso de honra e você tem vaso de desonra. Qual destes vasos nós queremos ser? Qual desses vasos eu e você queremos ou pretendemos ser? Qual? Porque Deus criou todos os homens segundo a sua imagem e semelhança. E muitas vezes nós fazemos da criação, da obra-prima de Deus, que é o ser humano, algo que causa vergonha. Mas não precisa ser assim. Existe a mão do Senhor na nossa vida. Existe a mão do oleiro trabalhando em nós. E quando essa mão do oleiro trabalha em nós, tudo fica mais fácil. E Jeremias é levado por Deus até o lugar que o oleiro está trabalhando. O ser humano, o homem,
o ser humano, o homem, sempre quis e quer se destacar sobre outros. Sempre. Existe sempre esta competição, essa disputa. E é muito ruim quando pessoas entram em disputas com pessoas. É muito ruim, não é bacana isso. Não é bom. Mas toda vez que você quer fazer algo e crescer, é significativo, é importante isto. Isso tem o seu valor, isso tem a sua importância, isso tem a sua relevância. Mas não faça nada para mostrar para ninguém. Não faça nada para ser um competidor para alguém, para mostrar que você é melhor. Não precisamos disso. Faça para mostrar para Deus que a obra da sua criação, que aquilo que Ele criou, que sou eu e você, podemos ser grandes potenciais na mão desse oleiro, desse trabalhador que é Deus, que está com a roda mexendo o barro, que está com a roda trabalhando de uma forma contínua. E o esforço, muitas vezes, esse esforço para crescer de nós, muitas vezes eles não são bacanas. Conheço pessoas que já cresceram muito, mas em prol do seu crescimento possível financeiro, de um grande negociador, de um empreendedor, perdeu muitas coisas pelo caminho. Perdeu um caráter, perdeu honra, perdeu família. Conheço até pastores que, infelizmente, na ânsia do crescimento, esqueceu da sua casa. E a Bíblia diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada. Primeiro nós somos pastor da nossa casa, e depois nós seremos pastor das ovelhas. Primeiro nós somos pastores de si mesmo. Nós temos que nos conduzir. Ontem mesmo eu conversava com a Lourdes, ela falou assim que um pastor, um líder, alguém que tem o poder de decisão, ele não pode ser uma pessoa que vá no embalo das conversas. Não pode. Pode. Porque são muitas vozes. Muitas vozes. Ontem, Piracicaba, foi determinado pelo governo que nós entramos na fase amarela. E na fase amarela, muitas coisas vão ter sua reabertura de forma gradual. Mas ainda, igrejas não estão neste caminho. Não estão nesse caminho. Não estão nesta diretriz, de uma forma oficial. Então, aí alguém fala para mim assim, pastor Toninho, mas todas as igrejas, ou a maioria das igrejas de Piracicaba estão abertas? Bom, eu não tenho nada a ver com todo mundo, eu tenho a ver com aquilo que eu faço, com aquilo que está na minha mão. Então eu tenho que ter um quê? Responsabilidade, eu tenho que ter disciplina, eu tenho que ser ponderado, tenho que ter uma ideia definida, aonde nós queremos chegar, por que nós vamos chegar, para que nós vamos chegar. Não entrar em desespero. Você vê que a nossa igreja não trabalha em desespero. Ela trabalha pressionada, porque se não pressionar, se você ficar aí, deixa acontecer, irmãos, não vai acontecer. Se você deixar acontecer, não vai acontecer. Se não tiver atitude, que é o meu próximo assunto, não vai acontecer. Tem que ter atitude. Mas tem que ter também o quê? Tem que ter consciência. Não adianta querer crescer a qualquer custo. Não adianta querer chegar a qualquer custo, Mauro, senão o preço amanhã será muito maior. Muito maior. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. E o profeta Jeremias recebe uma ordem direta do construtor, do grande artista. Deus é o grande artista. Deus é o grande artista. Pastora Lourdes, ela está ainda home office, né, trabalhando em casa por causa do joelho, mas isso é consequência de uma vida de esportista. Ela disputou com a seleção brasileira, lembra de Ana Moser? A Lourdes foi companheira de rede de Ana Moser. Nesse dia foi fazer um jogo treino de vôlei, torceu o joelho, meu Deus.
machucou o joelho. Tá? Então, o joelho machucado é consequência de uma vida de atleta que ela tinha. Mas ela já está de volta. Mas, pastora Lourdes, você que está me vendo aí, quero dar um recado para você. Deus chama Jeremias e fala assim, Jeremias, desce, levanta. Jeremias, levanta. Igreja, pandemia, levanta. Dificuldade, levanta. Problemas, levanta. Está muito complicado, levanta. A vida ficou encurralada, levanta. E desce, levanta e desce. Engraçado, porque levantar é um antônimo de descer. Alto, magro, gordo. Alto, baixo, gordo, magro, feio, bonito. Assim por diante. É um antônimo de descer. Mas ele fala, levanta e desce. Na mesma frase, na mesma linha. Levanta. Para que levantar? Levantar é tomar uma atitude. É se dispor, é sair do estado que nós estamos. Olha para mim, a sua igreja, a igreja que você é membro, louvado seja Deus. Ela não pensa pequeno, porque pensar pequeno e pensar grande, o Biratã, dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho, é a mesma dificuldade. Ela não se acomodou com a situação de isolamento e distanciamento. Ela tenta chegar. Conseguimos? Não sei. Mas estamos trabalhando. É o obreiro indo na porta da sua casa orar. É a Santa Ceia sendo distribuída. E hoje nós vamos cear juntos na casa do oleiro, porque nós estamos na mão do oleiro, do grande artista, como um barro nessa noite, para Deus trabalhar na nossa vida. Ela faz vigília, vai no monte, o pastor Roberto com a sua esposa Viviane vão no monte toda semana orar com o povo. Estamos buscando a Deus, ela faz cultos todos os dias praticamente, tem live todos os dias para fortalecer a fé, tem café, tem televisão, tem rádio, irmãos, todos os dias. Faço o programa na Educadora todos os sábados às 9 horas da manhã, já faz 6 anos. 6 anos. E a pastora nem sabia, mas eu não estou fazendo um programa para quem já me ouve, estou fazendo um programa para quem não me ouve. Para a cidade. A Educadora chega até Jundiaí, ela chega até Araraquara, ela chega até Jaú, ela alcança uma região muito grande. Só que eu trabalho sempre com equipe. Você nunca vai ver o pastor trabalhando sem equipe, sempre com grupo. E o nosso grupo de rádio é 6 pessoas. Cada um tem uma função, atende o telefone, e liga, e fala, e bate papo, cada um fala. Tem gente que vai lá e fala 3 minutos, mas ele está lá, 6 anos. Chegou um comunicado da rádio. Pastor Toninho, não pode mais entrar 2 pessoas na rádio. É só um. Só um. Até esses dias podia, agora é só um. Faz 2 sábados que é só um. Tem que ficar 1 hora sozinho dentro da rádio. Ah, qual é o problema? Ah, vamos parar o programa? Não. Vamos transmitir aqui da igreja, então, pelo Facebook, YouTube. Para quê? Facebook e YouTube é de graça. Eu faço programa sem precisar da rádio. Estamos indo lá. Estou indo lá. Aí vai um antes, já liga o Facebook para mim, vai embora. Aí fica 2 aqui na igreja, o Dorfo fica aqui na igreja com o pastor Carlos, e eles ficam atendendo o telefone. Não mudou nada, eu só mudei no telefone, a ligação aumentou. Aumentou a ligação. E os outros entram online, entram comigo para conversar. O Biratã, o Xangai e o Alexandre entram para conversar conosco ali no programa. E ali a gente desenvolve o assunto. E desenvolve o assunto. Só que na frente tem o operador, que é o Valtinho. E o Valtinho ficou meu auxiliar direto agora. Faz 2 semanas, ele fica atendendo o telefone que escapa lá, anota todos os pedidos de oração para mim, vem trazer os pedidos de oração, traz água, traz café. Irmão, para que mais? Se eu tivesse parado, não tinha nada disso. Arrumamos um caminho dentro da dificuldade. E fico lá sozinho. É difícil? Lógico que é. Para quem é acostumado com a equipe, ficar 1 hora sozinho é mais difícil. Porque você tem que desenrolar o programa em 1 hora. Mas não é impossível. É isso que eu quero que você entenda. Fecha a porta
procura outra saída. Fechou um caminho, procura uma alternativa. O Deus que você serve é um Deus de milagre, mas com o acomodado, com o sossegado, com aquele que não se levanta para o trabalhar de Deus, ele não tem como agir. E outra coisa, você não é uma pessoa de coração endurecido. Você, ó, se põe aqui, ó, se eu quebrar ele, ele vai quebrar porque ele está um pouco mais firme. Mas nós somos pessoas de coração quebrantado. Fala comigo assim, o coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Todo mundo tem coração quebrantado, Felipe, Deus acha. Todo mundo, Benício, que tem coração quebrantado, Deus abençoa. O coração quebrantado, aquele que Deus pode moldar a vida dele, Deus abençoa. Levantar na Bíblia é tomar uma atitude, é se dispor e sair do estado que você está. Queremos coisas do céu, temos que nos posicionar. Ezequiel capítulo 2, verso 1, o Senhor fala através da boca do profeta: levanta-te, filho do homem, põe-te em pé, porque eu vou falar contigo. Levanta, tenha uma atitude. Olha o que diz Isaías 61, então. Isaías 61 é um negócio espetacular. Quando ele fala assim, levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, é nascida sobre ti a glória do Senhor. Receba, a igreja sede, a glória do Senhor vem chegando sobre ti. Mas levanta-te. Quando Abraão, no livro do Gênesis, no capítulo 21, do 14 ao 16, ele pode colocar para o povo vivendo, Rafa, mas eu vou seguir. Do 14 ao 16, quando Abraão manda Agar embora, e fala assim, Agar, vai embora, você não pode ficar mais aqui. E ela pega seu filho Ismael, um menino de uns 14, 15 anos, e ela vai embora para o deserto com Ismael, levando com ela uma botija de água. Oh, mas a água acabou, o pão acabou, e ela está no meio do deserto. Então aquela mulher Agar, com o filho de Abraão, oh meu Deus, ela coloca o menino debaixo de um arbusto, um pouco mais longe do que ela, Bárbara. E aí ela senta no lugar, e ela começa a chorar, porque ela não quer ver o menino morrer. E ela chora muito, porque ela não quer ver o menino morrer. Enquanto ela está chorando, sentada debaixo do arbusto, ela não está enxergando que Deus já tinha um milagre preparado para ela. Vai chorar? Chora no lugar certo. Chora na presença de Deus. Precisa agir, porque Deus tem milagre para a sua vida. Precisamos agir, porque Deus tem manifestações para nós. Daqui a pouco chega alguém e me levanta, Agar. Para de chorar debaixo do arbusto. Dá uma olhadinha ali, ó. Ali tem uma fonte de água. Vai lá, enche o teu odre de água, e eu vou fazer do seu filho um grande príncipe. Olha bem para mim, meu irmão. É Deus que está nos controlando. Eu sou obra das mãos de Deus. E Deus, se eu permitir, se eu deixar, se eu permitir, e eu me levantar para ir até Ele, Ele vai trabalhar com esse barro. O que acontece é que é muito crente, que tem crente, irmãos, que, como diz algum pastor, amigos nossos, tem a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu morri assim. Tem gente que é orgulhoso e ainda bate no peito. Eu sou assim mesmo, não levo desaforo para casa. Ó, meu irmão, eu só não vou falar uma besteira aqui, porque hoje é Santa Ceia. Mas se você é assim, não tem como você receber a bênção de Deus, não. Você tem que ser maleável. Muitas vezes eu falo assim, ó, eu não vou fazer isso. De repente eu faço. Palavrão que eu ia falar era Coríntios, viu, gente? Na minha boca não vem palavra torpe. Olha bem para mim. Você não é Gabriela. E nem cravo e canela. Você é barro. E barro Deus trabalha. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Você não é pessoa de coração endurecido. O coração endurecido, quando vem o quebrantamento, ele quebra, esfarela. Esfarela. É como pegar um pão duro, irmãos. Quando vem o pão duro, se quebrar, esfarela. Perdeu o pão. Perdeu.
você é coração quebrantado. Outra coisa que o profeta disse, que Deus disse para o profeta: levanta e desce. Então levanta e atitude. Vai ver o milagre, receba o seu milagre. Desce. Desce espiritualmente na Bíblia é a fase mais difícil. Porque descer significa humilhar-se. Então quer dizer que eu tenho que me humilhar diante de todo mundo? Não. Hoje, no tempo das redes sociais, pessoas estão humilhando os outros aí, torto direito. É gente que tem nome, humilhando gente que está trabalhando, fazendo o seu trabalho. É pessoas que moram em casas grandes, humilhando quem está entregando um lanche para ele. É pessoa humilhando pessoas pela cor, pela raça. É pessoas humilhando pessoas pela posição social. É aquela história de você sabe quem está falando e todo mundo vai para o mesmo lugar. Ó. Ali somos todos iguais. Mas sempre teve, viu, gente? Não é pensar que isso aí é só de agora, não. Se você tem um amigo negro, pergunta para ele quantas vezes ele já sofreu humilhação na vida dele. Quantas vezes ele já foi visto como pessoa com outros olhos por alguém que estava medindo. Se você conhece crente de mais de 40 anos, veja quantas pessoas crentes há mais de 40 anos já sofreram preconceitos terríveis. Se você é um pouco mais alto do que os outros, quantas vezes já te chamaram de vareta de cutucar estrela? E se você é mais baixinho do que os outros, quantas vezes já te chamaram de anão de pintor de rodapé? Anão de jardim, já não chamou você? E se você começa a ficar um pouco mais gordinho, alguém falou assim, vai rolar? É assim ou não é? Preconceito sempre existiu. Na escola, sempre, quando eu estudei já faz mais de 40 anos, né, que eu fiz escola. Lá tinha o varete de cutucar estrela, lá tinha o anão de jardim, lá tinha a bola, lá tinha tudo. A pessoa tinha um pouco mais de espinha, já chamava de cratera, né? É assim, não é? Todo mundo, sempre teve. O que não tinha era celular para gravar o preconceito. Mas o homem que é preconceituoso vai chegar a lugar nenhum, viu, gente? Vai chegar, não seja preconceituoso por causa de religião, cor de pele, time de futebol, aparência, não. Todos nós somos obras do grande artista. Todos nós estamos na roda do grande artista. Humilhar não é humilhar-se debaixo de gente mais poderosa, não. É humilhar-se debaixo das mãos de Deus. O descer aqui, lugares altos é posição. Descer aqui é reconhecer que Deus é na nossa vida. Você pode dar um glória a Deus onde você está? Reconheça quem é Deus na sua vida. Quem é o Senhor nas suas coisas. O que Deus pode fazer em você. Rebeca desce, igreja. Rebeca está descendo para tirar água para sua casa. Era mais um serviço comum do dia dela. Recebe essa benção, abre um parênteses. No dia mais comum da sua vida, é o dia que o Senhor pode vir ao teu encontro. Se você se levantar para ter atitude e descer para reconhecer quem é Ele na sua vida. No dia mais improvável, Deus pode estar mudando a tua sorte. Quem recebe essa bênção, dá um glória a Deus. Então esse levantar e descer tem que ser uma constante em nossa vida, igreja. Esse levantar para tomar atitude e esse descer para reconhecer quem é Deus na nossa vida é significativo. Quando Rebeca desceu e tirou a água, naquele poço tinha um homem chamado Eliezer, que veio em busca de uma esposa para o filho do seu patrão. E ele falou assim, você pode me dar água desse poço? Sabe o que ele fez? As moças solteiras que me ouvem, ele não só deu a água para o Eliezer, como ela falou assim, ó, eu vou dar água para todos os seus camelos. Eu não sei quantos camelos tinha, 10 eu sei que ficou para ela. Vamos supor que tinha 20 camelos ali. Irmãos, camelo bebe muita água. Vamos fazer uma conta boba? 100 litros de água por camelo, 2.000 litros de água.
tirando num balde de 20 litros, faz a conta aí. 20 dá 100 tiradas de água. A moça se esforçou. Quando ela terminou, ela não sabia para quem ela está dando água. Às vezes você não sabe quem você está servindo. Eu profetizo na sua vida, você serve o Deus dos exércitos, o Senhor poderoso, o maior de todos, o abençoador, aquele que faz. Hoje eu acordei de manhã com o sentimento de abençoar 2 pessoas. Uma já aconteceu, porque aconteceu. Eu até falei para as pessoas do meu lado, olha como que às vezes Deus trabalha, né? E a outra eu vou procurar amanhã. Quero que você entenda uma coisa. Seja sensível à voz de Deus. Se a função agora é dar água para camelo, é água para camelo. Ela voltou para casa, ela veio com um balde vazio. Ela voltou para a casa dela com 10 camelos carregados de presente. Receba a bênção para a sua vida. Quando você desce, você se humilha na mão daquele que pode. Reconheça que é Deus na sua vida. Tem dificuldades? Continua trabalhando. Tem dificuldades? Continue lutando. O nosso trabalho ele não é vão em Deus, igreja. É em Deus que o nosso trabalho não é vão. Se temos semeadura, tem semeadura? Tem colheita. Tem semeadura? Tem colheita. Queremos muito, questionamos, mas o que a gente precisa é permitir que o oleiro trabalhe. E o oleiro quer trabalhar. O oleiro é o nosso Deus e eu sou o barro. Por que eu sou barro? Porque eu vim do pó da terra. Eu sou o pó. Mas aí tenho a palavra de Deus, que é essa água poderosa que me purifica. Água, totatola, Márcio Piccoli. No barro, o que acontece com ela? A água na terra vira barro. Tem o poder do Espírito Santo, que é essa água que abençoa, que enche, que faz virar um rio na nossa vida. Ela entra no barro, na terra, ela vira barro. Então, terra e água, barro. Barro na mão do oleiro, Deus consegue trabalhar. Somos barro. Já viu impérios brigando por barro? Não, eles não brigam por barro. Você é barro. Barro você encontra. Barro, você recebe até reclamação da esposa quando você chega com o pé lameado. Então você é um simples barro. Mas na mão do artista, você é um vaso de honra. Deixa Deus trabalhar. Barro é frágil. Barro é frágil. Barro quebra, por isso que a gente precisa de culto, precisa de reunião, precisa de ouvir a palavra, precisa permitir que Deus trabalhe na vida da gente, porque o barro quebra. O barro quebra facilmente, e como o barro na mão do artista, coloca lá Jeremias 18:4, ele quebrou. Ele estragou, não ficou de acordo com aquilo que o artista estava desenhando. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro. Não jogou fora o barro. Pegou aquele barro e refez. E refez. Mas nós temos que estar na mão do oleiro. Mas de vez em quando alguma coisa não dá certo, a gente quer chutar o balde. Não dá água para camelo. O que é isso? Eu vou dar água para esses camelos. Ele está brincadeira comigo. Eu tenho os meus direitos. Quando as coisas se estragam na nossa mão, muitas vezes a gente quer, como dizia a minha avó, é ficar atrás do toco. Mas não é assim a posição do crente. A posição do crente é deixar Deus trabalhar. Vai ter pressão na sua vida. Muitas. Mas você vai vencê-las. Quem crê vai dando graças a Deus. O pessoal do louvor já toma o seu lugar. Presta atenção. O Senhor não desiste de você. Deus não desiste de você. E para mim encerrar, o barro é a obra-prima do artista. Deixa Deus trabalhar com você, meu irmão.
Deixa Deus trabalhar. Pensa que é fácil trabalhar de Deus na nossa vida? Ah, meu Deus. Tem horas que eu falo com Deus assim, igreja. Joãozinho, tem horas que eu falo assim, poxa, Pai, estava tudo nas tuas mãos, por que não foi mais rápido? Dá a impressão que vem uma voz lá do céu e fala no meu coração assim, deixa eu trabalhar. Quanto mais você espera por aquilo que vai acontecer, mais valor você dá quando acontece. Se for muito fácil, não tem graça. Não tem graça. É gostoso quando as coisas são brigadas, lutadas, quando existem pressões e a gente, como barro, permite que o oleiro trabalhe. E nessa noite, o Espírito Santo usa a minha boca para dizer para você, Ele é o oleiro, você é o barro. Deixa Deus trabalhar. Mesmo que não seja da sua vontade, deixa a vontade dEle operar na sua vontade. Porque a vontade de Deus para a sua vida é boa, é perfeita e é agradável.